Falta menos de um ano para as eleições presidenciais nos Estados Unidos e a corrida pela vaga na Casa Branca está a todo vapor. Na reportagem especial de hoje, você vai entender como funciona o sistema eleitoral americano. Os Estados Unidos estão a menos de um ano de conhecer o novo presidente da nação. O dia 8 de novembro de 2016 vai ficar para a história política do país. Antes disso, pré-candidatos se preparam para mostrar através dos debates de que forma poderão governar o país. E esse movimento dos pré-candidatos começou mais cedo. Eu acho que essa situação excepcional é resultado da profunda divisão que existe hoje nos Estados Unidos e das grandes transformações que estão ocorrendo, não é, no mundo inteiro. E os Estados Unidos, como o país, a potência mais importante, mais poderosa, ela está no meio desse debate. Eu acho que a radicalização interna dos Estados Unidos também, com o aparecimento de grupos muito radicais do lado dos conservadores, forçou o começo desse debate. Todos esses elementos forçaram o início desses debates muito antecipados. O processo eleitoral dos Estados Unidos é muito peculiar. Diferente do Brasil, os norte-americanos só se envolvem de fato nas eleições praticamente 2 meses antes da votação. Mas o que acontece antes é de extrema importância que seja acompanhado pelos cidadãos para tomarem conhecimento do rumo que o país pode ter com um novo nome no poder. Mas como o voto não é obrigatório, o país apresenta grandes números de abstenção. O envolvimento acontece com mais força nas áreas politizadas, como a Califórnia e Nova York, por exemplo. Há um divórcio muito grande entre a maioria da população e o poder político de Washington. O que existe são problemas de imigração, problemas dos imigrantes, dos mexicanos, da saúde, né, em que as pessoas se envolvem, que são problemas locais que afetam o Estado ou afetam a comunidade. Mas elas pouco prestam atenção no que está acontecendo, só fazem prestar atenção para criticar a disfuncionalidade do Congresso americano. A legislação norte-americana define apenas o dia oficial da votação. Todas as demais regulamentações eleitorais são feitas a nível dos estados. Outra característica das eleições nos Estados Unidos é a falta de um documento específico, o equivalente ao título eleitoral brasileiro. O cidadão que deseja votar tem que se registrar antes de cada ciclo eleitoral. Isso já começa a restringir um pouco quem vota e quem não vota, porque não basta apenas você querer votar, você precisa aí se registrar com antecipação. Então os partidos eles fazem esforços para registrar eleitores e normalmente para registrar eleitores que eles sabem que vão ser mais provavelmente vão votar para o seu partido. Então você tem esforços de registro de eleitores em bairros específicos, em regiões específicas, para tentar aumentar a votação daquele partido. Em uma corrida presidencial apertada e que poderá ser decidida por poucos votos, cidadãos norte-americanos que moram no exterior podem fazer a diferença. Na escolha do novo presidente, eles podem votar por cédulas enviadas pelos Correios ou então retiradas nas embaixadas e nos consulados. Na disputa pela Casa Branca, 15 nomes estão entre os mais cotados para a eleição de 2016. 5 pré-candidatos pelo Partido Democrata e 10 são os principais concorrendo pelo Partido Republicano. Os Estados Unidos têm vários partidos políticos, mas na prática apenas 2 têm chances reais para elegerem um presidente: o Partido Republicano, mais conservador, e o Partido Democrata, com ideologia liberal. Esses 2 partidos convivem em rivalidade centenária. Alguns estados já têm uma clássica posição partidária definida. A disputa maior é pelo apoio dos estados tradicionalmente indecisos. As eleições nos Estados Unidos acontecem por meio de um sistema de votação indireta, com a distribuição de delegados em cada estado, eleitos pela população da região. O cidadão norte-americano não vota diretamente no candidato à presidência. Ele elege os delegados em seu estado. Esses delegados, então, votam nos candidatos ao cargo de presidente.
Na maioria das vezes, eles ratificam a preferência de opinião em seu estado. Cada estado tem um peso e se o candidato ganhar a maioria dos estados, ele é eleito, não necessariamente a maioria do voto popular. Agora, historicamente, isso também aconteceu em poucas vezes, né? O caso mais recente foi o caso de 2000, onde o candidato Al Gore, do Partido Democrata, levou a maioria do voto popular e o candidato George Bush, do Partido Republicano, foi eleito pelo voto distrital. Poucos dias depois da votação, a população norte-americana conhece seu novo presidente. Na disputa pela Casa Branca, os pré-candidatos já estão com as campanhas a todo vapor para serem os indicados do partido. Teremos aí um período muito interessante para observar a política americana e para observar como esses candidatos se posicionam face a tantos problemas que a gente está vendo mundo afora, né? A intervenção no Oriente Médio, negociações com o Irã, com a Rússia, a política para Cuba, as crises de imigração. Acho que ver um pouco o posicionamento deles face a tudo isso, com demanda da população, com perspectiva para governar depois, isso vai ser interessante, vai dar alguns indícios para a gente. Mais um pouquinho da gente conversa aqui sobre os Estados Unidos, professora Suad. O que você acha que o sistema eleitoral americano tem que poderia ser um aprendizado para o Brasil? Ele não visa somente o benefício da população, ele visa o bem-estar do país, o desenvolvimento, o progresso do país, para que, através disso, a população seja beneficiada. Você pode ver o exemplo que deram aí. A população queria o Al Gore, mas, na realidade, quem venceu foi o Bush. Há todo um conluio onde existem interesses de industriais, banqueiros que fazem o dinheiro girar. E esse dinheiro girando gera-se mais emprego, mais bem-estar, mais faculdades, mais ensino, a ética funciona, tudo funciona e isso beneficia o cidadão. Aqui nesse país, não. Se você gerar um bem-estar, mesmo que seja pequeno para a população mais pobre, a população obrigatoriamente acaba votando naquela pessoa. Existe no Nordeste, no Norte, mesmo por aqui, tem gente que dá um sapato só depois da votação que dá o outro. Então, é uma moeda de troca muito barata aqui no Brasil, enquanto que nos Estados Unidos é uma moeda bem mais cara. É necessário levar o país junto para ser alavancado e não somente a população. E a gente vê uma briga, especialmente entre dois partidos, né, os democratas e os republicanos, que acabam se revezando no poder. Você acredita que isso é saudável? No caso dos Estados Unidos, somente os dois competem entre eles, né? Aqui no Brasil você tem 30, se não me engano, 35 ou 36 agora. Lá são só os dois, né? No mundo todo você percebe isso, aqui na América Latina também. Uma certa época você tem o governo muito mais com tendência socialista, logo depois entra outro com uma tendência mais centro-direita, um pouco mais capitalista. E assim você vai criando uma balança onde você tem um equilíbrio. Uma hora você beneficia a parte empresarial para que ela possa se restabelecer e gerar empregos e fazer a economia girar para poder dar emprego para essa população. E depois você acaba beneficiando um pouco mais a população, como nós estamos vendo agora. A população foi beneficiada durante 2, 3 governos, que demorou muito para mudar. E agora toda a parte empresarial está sofrendo por causa disso. Então, automaticamente, todos caem junto. Todo mundo tem esse revezamento mesmo. Mas esse revezamento é, de certa forma, saudável, então, que uma hora beneficia uma parcela da população, outra hora beneficia outra. Sim, ele gera um equilíbrio. Você pode ver que a maioria dos países que são só socialistas não conseguem se alavancar em termos de desenvolvimentismo. Geralmente, você beneficia demais a população e acaba não desenvolvendo a parte empresarial, o que ocorre uma ditadura, porque a parte socialista acaba predominando. E o socialismo ele precisa do capitalismo para poder se alavancar.